Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde, na hora que você vai ver esse vídeo. Eu separei aqui alguns minutos para falar da palavra de Deus e tenho certeza que você vai gostar. A fé vem no ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Mais uma vez, um bom dia, uma ótima tarde, uma ótima semana na sua vida. Tem uma palavra que eu gosto muito, uma frase que eu gosto muito, que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Então Jesus quer te achar, quer preencher esse vazio e quer te fazer feliz por completo. Somente em Jesus, no Evangelho de Jesus, que tem essa verdadeira alegria. Não coisas, as coisas se passam, mas a palavra de Deus é eterna. Recebe essa palavra, Jesus te ama, volta para Jesus que ainda há tempo, tá bom? Bom, a palavra que eu quero falar é um livro muito pequeno, muito lindo, uma palavra assim, uma reflexão assim, fabulosa, né? Tá no livro de Filemon, tá? Eu quero fazer alguns vídeos, eventualmente eu vou fazer e vou estar postando aqui nas minhas redes sociais, no YouTube também, tá bom? Então, tá no livro de Filemon. O livro se chama Filemon e só tem um capítulo, tá? Na verdade, nem capítulo, começa no verso 1 e vai até o 25, tá bom? É uma história muito linda, muito bonita, que se diz respeito a Filemon. Paulo escreve essa última carta dele e ele começa a falar Paulo o Velho, né? Paulo é o maior missionário do Novo Testamento, responsável aí literalmente em espalhar o Evangelho de Jesus. Paulo tem uma história peculiar muito linda de perseguidor a um dos maiores missionários do Evangelho de Jesus, né? Começa lá em Romanos e aí ele começa as cartas dele, mais ou menos aí 13 a 14 cartas que é dele. Glória a Deus por isso. E possivelmente essa última aqui é de Filemon. Ele começa Paulo o Velho, porque de fato ele já estava no final da vida dele e no final do ministério dele. E ele manda uma carta para Filemon. Quem era Filemon? Filemon era um homem rico, um homem muito próspero, um homem muito abençoado. E Filemon tem um coração muito aberto para a obra de Deus. Então, na casa de Filemon tinha muitos cultos. Filemon recebia as pessoas, recebia os profetas, recebia as missionárias, tinha culto, as pessoas dormiam lá. Filemon de fato era uma bênção. Filemon era muito rico e muito abençoado na parte financeira, mas na parte espiritual também muito rico, muito abençoado. Por quê? Porque tinha o desejo de falar de Jesus, falar do Evangelho, abrir as portas da casa dele. As pessoas dormiam lá, todo mundo conhecia Filemon. Mas uma noite, Filemon tinha um escravo, porque naquela época era normal, as pessoas muito bem financeiramente tinham um escravo, e esse escravo se chamava Onésimo. Em uma noite, Onésimo ainda não tinha aceitado Jesus, Onésimo ainda não tinha se convertido, Onésimo ainda não conhecia o Evangelho. E uma noite, Onésimo ele rouba algo de valor na casa de Filemon e simplesmente some. Onésimo vai para uma cidade e ele some, não dá nenhum tipo de satisfação para Filemon, e Filemon fica sem entender nada, né? Triste com o fato que aconteceu, e Filemon some. E em um determinado momento desse sumiço desse escravo que se chamava Onésimo que sumiu, Onésimo vai para Roma e Onésimo tem um encontro com Paulo. Onésimo conhecia Paulo, Paulo era famoso,
pelo seu ministério. E Onésimo começa a conversar com Paulo. E Paulo começa a explicar para ele o Evangelho. Paulo começa a falar de Jesus para ele. Porque quem tem Jesus fala de Jesus. Em algum momento, às vezes você está no mercado, você está no açougue, você está em algum momento e aí você, sem querer, você vai falar. Porque está no seu coração. O que sai, o que está no coração, a boca fala, não é verdade? Então Paulo era assim. Paulo falava de Jesus para qualquer pessoa. E está lá. O escravo Onésimo está lá conversando com Paulo e Paulo começa a evangelizar, né? Paulo começa a falar do amor de Jesus, do perdão, da graça, da misericórdia, e não tem ninguém melhor que Paulo naquela época para falar. Onésimo é um homem de muita sorte. Ele vai conversar com quem? Vai conversar com Paulo. Olha que maravilha! E Paulo está lá explicando para ele. E aí Filemão começa a abrir o coração, começa a entender o Evangelho, ele começa a entender que tem perdão para ele começa a entender que tem amor infinito, ele começa a entender da salvação, do céu, da eternidade, e aí ele começa a entender. E aí ele passa um tempo com Paulo, ao ponto de receber Jesus, e ao ponto de virar colaborador. Ele não só aceita Jesus. Onésimo, ele vira colaborador do Evangelho. Olha que coisa linda. E aí Paulo escreve uma carta para Filemão. E aí ele começa a relatar: Filemão, eu estou aqui com Onésimo. Lembra aquele escravo que te roubou, né? Que te deu algum dano material aí. Mas eu quero te falar uma coisa, Filemão. Perdoa ele. Porque, Filemão, ele vai voltar para sua casa. E agora, Filemão, ele não vai mais voltar como escravo. Não. Ele vai voltar como um irmão amado. Recebe ele assim como você me recebe. Recebe ele como seu irmão em Cristo. Filemão, ele aceitou Jesus, ele mudou de vida, ele entendeu o amor, ele entendeu a graça, a misericórdia, e agora ele não vai mais fazer mais nada, não, muito pelo contrário, ele agora virou colaborador, ele vai agora te ajudar aí nos cultos, ele vai ser até um obreiro da casa de Deus. Ó que glória, ó que bênção. E Filemão, se tiver algum dano ainda, coloca na minha conta, porque eu vou pagar. Porque Onésimo agora virou homem de Deus. Onésimo agora não é mais escravo, ele está livre. É assim que a gente recebe Jesus. A gente, antes de Jesus, a gente vira escravo das coisas, dos vícios, de tantas coisas. Mas quando a gente recebe Jesus, a gente não é mais escravo, a gente é livre. Eu posso fazer o que eu quero, mas eu não quero fazer mais isso, eu não quero fazer mais aquilo. Por quê? Porque agora eu tenho direito da escolha do sim ou do não. Então, a partir de hoje, todos os dias eu escolho a dizer não para o mundo e sim para Jesus. Oh glória! E aí aquele vazio, ele é preenchido. A gente é feliz com Jesus. A gente tem a salvação eterna no céu, a gente quer falar de Jesus porque a gente fica apaixonado pelo reino, pela palavra de Deus, e aí a gente começa a falar de Jesus. O sorriso é diferente, tudo é diferente, porque agora a gente é livre, e todo o dano do nosso passado está pago. Jesus fez, igual Paulo fez aqui, Jesus já fez lá na cruz. Todo o dano dele coloca na minha conta, porque está pago. Aleluia! Jesus é maravilhoso. Uma boa semana para você. Fique firme com Jesus. Já aceitou Jesus? Continua firme. Está distante? Volte para Ele, porque o seu lugar está lá e ninguém vai mais sentar. É seu, está reservado para você. Volta para Ele.
Rafael, eu ainda não aceitei Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. Você vai ver que você vai ser diferente. Você vai receber uma alegria, porque todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Ele quer preencher esse espaço que é só dele. Deus abençoe a sua vida. Uma semana de vitórias para você. Tchau, tchau.